Então, vamos lá, pessoal. Nós vimos os tempos verbais, passado, presente, futuro. E agora, nós vamos ver, ó, que vamos aprender agora um assunto muito importante para o nosso dia a dia, que é a concordância verbal. E aí nós temos o Homer Simpson com a rosquinha, a cara dele. O que é isso? Cara, E que gota é concordância verbal? eu tenho medo dele. Oi, tá bem baixinho. Ô, professora, Oi. eu tenho medo desse desenho. Mas vamos continuar aqui. Então, ó, o que nós vamos ver agora é concordância verbal. Mas aí, ó, não fique que nem o Homer Simpson com aquela cara, não se assuste, pois concordância verbal nada mais é que a harmonia sintática entre sujeito e o verbo. A harmonia sintática continua sem entender, os Homer Simpsons ainda continuam sem entender. Então, para a gente entender melhor, vamos iniciar ouvindo a música chamada Inútil, do grupo Ultraje a Rigor, para começarmos a entender o que é essa tal de harmonia sintática, ok? Então, prestem atenção na música. Harmonia sintática, ok? Tia vai soltar a música. Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. 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 A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz filho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. 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 A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve verso e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Pronto. Tia, deu uma travada que eu saí da aula. Oi? Deu uma travada quando a gente estava escutando essa música, que eu saí da Eu saí da aula. Eu também saí. Mas deu para
dá pra gente... O importante é a letra, tá? Então, vamos lá. Ó, observem aqui a frase. A gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Olha, vamos observar as palavras destacadas abaixo e vejam, gente, crianças não, vocês não são mais crianças, né? E vejam, alunos, que não há uma combinação, ou seja, não há uma harmonia entre os sujeitos e os verbos. Olha aqui, ó. A gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Quando nós lemos isso aqui, nós percebemos que tem alguma coisa fora do padrão. Não é, gente? O que é indigente? Indigente é miserável, muito pobre. Então, ó, a gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Ó, antes de tudo, deixa eu dizer para vocês, eu não tô falando mal de presidente nenhum, nem nada aqui não. Inclusive, essa música é uma música muito antiga, tá, pessoal? Ok? Não é nem uma música da agora, não tinha que estar criticando nem apoiando, pelo amor de Jesus Cristo. É uma música para trazer um exemplo do coisa, ok? Então, a gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Então, a gente vê aqui que não tem uma harmonia. A gente vê, uma coisa não está encaixando. Não há uma concordância aqui. A gente não sabemos. E aí, ó, a regra básica para concordância verbal nessa frase aqui, nós não temos concordância verbal. Concordância verbal aqui, ó, foi acabada. Ó, a regra básica da concordância verbal, segundo a gramática, é que o verbo vai concordar com o sujeito, mas na frente nós vamos saber como identificar o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou plural. E em pessoa, ou seja, primeira, segunda ou terceira pessoa. Ó, lembram? Primeira pessoa é aquela pessoa com quem fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. No caso, a pessoa quem fala. Primeira pessoa, a pessoa quem fala. A segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, primeira pessoa, nós vamos ter eu e nós. A pessoa que fala, ok? Eu e nós. Eu no plural, e eu no singular e nós no plural. Isso a gente já viu desde a aula passada. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, que pode ser tu ou vós. Tu é no singular e vós é no plural. E a terceira pessoa do discurso é aquela pessoa de quem se fala, de quem eu estou falando. E pode ser no singular ele ou ela e no plural eles ou elas. Então, em uma conversa, a pessoa que está falando, por exemplo, aqui, eu estou conversando com Camila Mirelli. Estou conversando com Camila Mirelli. Eu estou falando. Então, eu sou a primeira pessoa do discurso. A pessoa que fala, primeira pessoa do discurso. Então, nesse caso, é no singular. Sou eu. Ok? E eu estou falando com Camila Mirelli. Ela é a pessoa que está me escutando. Ela é a pessoa com quem eu estou falando. A pessoa com quem se fala. Então, ela é a segunda pessoa do discurso. Então, como é uma pessoa só, está no singular, então é tu. Mas eu e Camila Manuela estamos falando sobre Lady Gaga, por exemplo. E aí é a pessoa de quem estamos falando. Então, ela é a terceira pessoa do discurso, é a pessoa de quem eu e Camila estamos falando. Como está no singular, então é ela. Mas pode ser no plural. Por exemplo, está eu e Laurinha falando. Então, somos nós que estamos falando, ok? Eu e Laurinha estamos falando. Então, nós, primeira pessoa.
Somos nós que estamos falando, temos aí a primeira pessoa no plural, porque é mais de uma pessoa. Mas aí, eu e Laurinha estamos falando com toda a turma. Estamos falando com todo o sexto ano da manhã. Então, com quem se fala? Eu estou falando com vocês, então, ó, vós. Como eu disse para vocês na aula anterior, a nossa língua está em constante mudança. Então, esse vós, muitas vezes, é utilizado como vocês. Nós usamos mais vocês do que vós, ok? Então, eu estou falando com vocês, pessoa com quem se fala. E nós, sexto ano da manhã, estamos falando, deixa eu ver, de um time de futebol, ok? É a pessoa de quem nós estamos falando. Então, ó, o time de futebol, eles, né, que são várias pessoas que estamos falando de todos os jogadores do time de futebol. Então, são eles que está no plural. Deu para entender que a primeira pessoa, segunda pessoa. Primeira pessoa, quem fala? Segunda Ô, pessoa. professora, desculpa pela demora, que a minha internet estava ruim. Tá bom. Então, ó, o verbo, quando eu digo a regra básica da concordância verbal, como o tia já disse, é que o verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito da frase está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o sujeito da frase está no feminino, o verbo também tem que estar. Se o sujeito da frase está no plural, o verbo também tem que estar. Se o sujeito da frase está em primeira pessoa, o verbo também tem que estar. Se o sujeito da frase está em segunda pessoa, o verbo também tem que estar. Por exemplo, eu não posso dizer na frase eu amo chocolate. Ou eu é o sujeito, amo é o verbo. Eu não posso falar eu amamos chocolate. Eu amamos tem harmonia aqui? Não tem. Então, não tem concordância. Agora, eu posso falar nós amamos chocolate. O sujeito é nós. Então, nesse caso, pode ter o amamos. Eu não posso falar Isabelle amam chocolate. Não posso. Isabelle ama chocolate. Deu para entender? A regra básica da... Só coloca isso aqui, ó. Regra básica da concordância verbal. O verbo tem que estar ali, amigo, best friend do sujeito. E se um está no plural, o outro tem que estar. Se um está no singular, o outro tem que estar. Se um está na primeira pessoa, o outro tem que estar. Não pode estar um de um jeito e outro do outro. Tem que ficar tudo igualzinho. Essa é a regra básica da concordância verbal. Então, ó, vejam aqui. Retomando a música, temos então, de novo aquele trecho. A gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Ó, se seguirmos o que orienta a gramática normativa, que é aquela usada na escola, a letra da música ficaria assim, ó. A gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Tá vendo? Fizemos as alterações e agora sim ficou igual a gramática normativa. A gente não sabe, antes era a gente não sabemos. Não, minha gente. A gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Viram que agora tem harmonia? Viram? Estão vivos? Tia, não... Vou repetir. Ó, que é concordância verbal? Concordância verbal significa que numa frase o verbo e o sujeito não pega não. O verbo e o sujeito têm que estar em constante harmonia. Ou seja, se um está no plural, o outro tem que estar. Se um está no singular, o outro também tem que estar. Por exemplo, aqui, a gente não sabemos, não pode, porque a gente está no singular e sabemos está no plural. Não pode. Tem que ser a gente não sabe. Aí aqui, ó, nós
é indigente? Primeiro que esse nós está graficamente errado, né? Seria nós. E não é nós é nós somos. Por quê? Porque nós é plural. É singular, então não pode, tem que ser nós somos. E olha aqui, ó, não pode ser nós somos indigente. Tem que ir para o plural também. Se todos estão no plural, o último também tem que ir no plural. Então é nós somos Sim. indigentes. Entenderam agora? Um centro Se tem tá que... no plural, tem que estar no plural para combinar a frase. Exatamente, para combinar, tem que combinar o negócio. Se um tá no singular, o outro tem que estar. Se um tá no plural, o outro tem que estar também. Concordância Porque também ficar igual vai ficar sem sentido. tem sentido, exatamente. E aí, tia falou um bocado sobre esse danado desse sujeito. Meu Deus, tia Bela, o que é esse sujeito? O que será esse sujeito? Ó, o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda em número e em pessoa. O sujeito é a pessoa, digamos, mais importante da frase. É a pessoa que manda em tudo. Tudo vai depender do sujeito da frase. Tudo gira em torno do sujeito da frase. Na frase, tia Isabela é bonita? Tia Isabela é o sujeito. Ok? Na frase, Helena gosta de chocolate? Helena é o sujeito. Na frase, o carro quebrou? O carro é o sujeito. E tia vai indicar para vocês, vai dizer para vocês como é que a gente descobre o sujeito da frase. Mas olha, exemplo. Ele atravessou o rio com muita coragem. Ele é o sujeito. Pronome singular na terceira pessoa do singular. Atravessou é um verbo que também está na terceira pessoa do singular, concordando com um pronome. Por quê? Não poderia ser ele atravessaram. Poderia? Não. Não poderia ser ele, deixa eu ver um outro, ele atravessais. Não pode. Não tem harmonia, não combina. Então, se é ele, vai ser ele atravessou. Nesse caso, está no passado, né? Ele falou, ele comeu, ele sentiu. Tem que concordar. Quando tia fala de concordância, sempre coloquem aí. Tia está falando de combinação, de harmonia, de uma coisa para fazer sentido, ok? Então, ó, vamos ver aqui um exemplo. Vejam só. Vamos ler aqui a tirinha. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Peraí. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? E aí Miguelito responde, o prefeito. Aqui nós temos um tom de humor, ok? Mas vejam só. Vou dizer para vocês 3 passos para a gente identificar o sujeito de uma frase. Miguelito não conseguiu identificar o sujeito dessa frase. O lixo enfeia a rua. E no fim nós vamos ver se a gente consegue identificar qual é o sujeito dessa frase. Sei que vocês já estão aí na cabeça sabendo o que é, mas... Então, ó, para identificar o sujeito da frase, primeiro nós temos que descobrir qual é o verbo da oração. Então, na frase, o lixo enfeia a rua, qual é o verbo? Eu só sei que enfia, tá errado, viu? Não, tá correto. É enfeia, de enfeiar, de deixar feio. Não. Não é enfia, não, é enfeia. De enfeiar. Não Então, sabia esse nome. tá vendo? Então, enfeia é o verbo, ok? Então, descobrimos que na frase, o lixo enfeia a rua, enfeia é o verbo, ok? Então, ó, quando a gente acha o verbo, a gente sempre pergunta o que é que vem antes do verbo ou o que é que está, ou quem está antes do verbo. Então, ó, o que é que está antes do verbo? Nessa frase. Na frase, o lixo enfeia a rua, o verbo é enfeia. O que é que vem antes de enfeia? Lixo. Lixo.
Então, nesse caso, ó, o lixo é o sujeito. Então, vejam, ó, o verbo é enfeia. O que é que enfeia a rua? O lixo. Então, o lixo é o sujeito. Vamos dar outro Deu exemplo. para entender um pouquinho. Vou dar outro exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver outro exemplo. Para ficar... Tá. A caneta quebrou. Qual é o verbo? Quero que você... Quebrou. Quebrou. Quebrou é o verbo. Quebrou. O que foi que quebrou? A caneta. Caneta. Então, quem é o sujeito da frase? A caneta. Caneta. Outro exemplo. Aqui, ó. Sujeito. Oi. Sujeito é de quem tá se falando é sujeito? Uhum. Então, Outro exemplo. Miguel... Aqui, ó. Oi, Laís. Oi. O que é enfeia? Deixar feio. Entendeu? Deixar Ah, feio. tá. Então, Miguel caiu de bicicleta. Nessa frase, quem é o verbo? Caiu. Caiu. Cair é o verbo. Quem foi que caiu? Miguel. 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 Então, Miguel é o que da frase? o sujeito. O sujeito. Deixa eu ver. Outro exemplo pra gente memorizar. Deixa eu ver. A casa desmoronou. Qual é o verbo? Desmoronou. Desmoronou. O que foi que desmoronou? A casa. Casa. Então, a casa é o quê? O sujeito. O sujeito. Pronto. Aí já definimos o que é o sujeito. Então, ó, concordância verbal quer dizer que o sujeito tem que concordar com o verbo. Eu não poderia dizer a casa desmorona. Não posso. Não tem harmonia. Vocês estão vendo que não faz sentido? A casa desmorona. A casa desmoronou. Ok? Ou a casa irá desmoronar no futuro. Ou a casa está desmoronando. Aí nós temos um verbo no gerúndio, que é um fato que está acontecendo agora. Tudo isso nós vimos semana passada. Então, para identificar o sujeito da oração, primeiro a gente descobre qual é o verbo. Depois de descobrir qual é o verbo, nós vamos perguntar quem fez aquela ação ou o que fez aquela ação. A resposta vai ser o sujeito. Como nós fizemos nesses exemplos que eu dei para vocês. Então, ó, o sujeito, em geral, apresenta um núcleo. Isto é, a palavra mais importante, pois concentra o seu significado básico. Em regra, o núcleo do sujeito sempre tem valor substantivo. Vocês lembram? Isso aí é uma frase que tem no livro de vocês, tá? Essa parte. Que nós falamos de substantivo, não foi, gente? Substantivo, classe de palavras que dá nome às coisas. Inclusive, o nosso simulado de hoje é sobre substantivo e adjetivo. Substantivo, classe de palavra que nomeia as coisas. Então, sempre o sujeito da frase é um substantivo. Sempre, 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 sempre. O sujeito da frase é um substantivo. No exemplo acima, portanto, é porque tem alguns exemplos antes dessa parte do livro, mas que eu não coloquei aqui. O núcleo do sujeito é um substantivo autoridades, porque era um exemplo que tinha autoridades. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, tem um sujeito simples, tá? Ó, quando nós temos apenas um sujeito, nós temos um sujeito simples. Tia Isabelle gosta de chocolate. Tia Isabelle só tem um sujeito simples. Como em eles são muito diferentes, ó. Eles é o sujeito. Mas é um sujeito composto. É simples ainda. Eu vou te mostrar como é que é o composto. Já quando possui mais de um núcleo, por que é simples? Porque ó, eu tenho só um núcleo, eles. Só uma palavra, eles.
Eu não estou falando de plural nem de singular, eu estou falando de palavra, uma só, eles. Já quando possui... Minha garganta está péssima. Já quando possui mais de um núcleo, temos o sujeito composto. Por exemplo, ó, os animais e as plantas de uma região compõem a fauna e a flora. Ó, animais e plantas. 2 núcleos, 2 palavras que designam o sujeito. Então, nesse caso, nós temos o sujeito simples. Se eu falo, os animais compõem a fauna de uma região, eu tenho um sujeito simples. Quando eu falo, os animais e as plantas compõem a fauna e a flora, eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho 2 palavras que indicam sujeito. Resumindo, se numa frase eu tenho apenas uma palavra que indica sujeito, sujeito simples. Mas se numa frase eu tenho 2 palavras que indicam sujeito, sujeito composto. Deu para entender? Mas, ó, apesar de comum nas gramáticas, essa classificação não é muito relevante. O autor do livro de vocês é bom, que ele é bem direto. Ó. É comum que a gente aprenda isso na gramática, mas isso não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou se é plural. Nós temos sempre que saber. O sujeito está no plural? O sujeito está no singular? Por quê? Porque é essa informação que determina a flexão do verbo, ou seja, é essa afirmação que vai dizer se o meu verbo vai estar no plural ou vai estar no singular. Por quê? Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular para acompanhá-lo. Isso é o que é concordância verbal. O mecanismo gramatical que se estabelece entre o sujeito e o verbo chamamos de concordância verbal. Então, concordância verbal quer dizer que o sujeito da frase tem que concordar com o verbo da frase. Se um está no singular, o outro tem que estar. Se um está no plural, o outro tem que estar também. Ó, aqui é exemplo. A paixão pela ciência e o dom para contar histórias são minha vantagem. Veja, a paixão e o dom. Eu tenho 2 sujeitos, a paixão e o dom para contar histórias são minha vantagem. Olha o verbo são. Eu não poderia dizer a paixão e o dom é a minha vantagem. Não, porque está no plural. Eu tenho 2 coisas, tá vendo? Paixão e dom. Então, se são 2 coisas, o verbo tem que ir para a terceira pessoa do plural. São. Eu e João estudamos desde a educação infantil até a seleção carioca. Ó. Eu e João, nós. Tia, Que somos... Oi. falta muito para a aula acabar. Não, esse é o último slide. Oh, Tá certo, obrigada. eu e João significa nós. Nós estudamos. Eu não posso dizer eu e João estudam juntos desde a educação infantil até a seleção carioca. Eu não posso. Eu e João estudamos. E aí, eu coloquei isso aqui, mas tem no livro de vocês. Vejam só. Às vezes, o livro confunde a gente. Se a gente for ler isso aqui, esse espaço aqui, se eu começar a ler, vocês vão dizer, tia, que enrolada da gota é essa? Não vamos focar nisso aqui pra gente não endoidar nosso juízo. Vamos só colocar na nossa mente o seguinte. O verbo tem que concordar com o sujeito. Tanto em singular e em plural, quanto na pessoa do verbo. É o que tia disse. Se é eu e João, não pode ser eu e João estudam. Tem que ser eu e João estudamos. Não pode ser eu estudeis. Tem que ser eu estudei. É isso que é concordância verbal. Uma coisa tem que concordar com a outra. O sujeito tem que concordar com o verbo. Simples. Concordância verbal. O sujeito tem que concordar com o verbo. Ponto final. Ok?
Ok. Ok, lindos. Então, para finalizar, essa é a nossa última aula. Inclusive, no fim, eu quero uma fotinha com vocês também. Quero dizer que vocês são muito importantes, foram muito importantes para mim. Vocês serão eternamente lembrados. Estarão para sempre no meu coração. Porque estudei esse... Eu trabalhei esse... Ai, minha garganta. Esse foi o primeiro ano trabalhando em uma escola particular. Vocês sabem que eu me formei semana passada, né? Eu ainda estava na faculdade, então foi meu primeiro emprego com uma turma mesmo, com responsabilidade maior, em uma escola maior. Eu amo a cara de Júnior nessa foto. E vocês foram muito importantes para mim, porque com vocês eu pude crescer, pude aprender melhor. Eu estou ainda em constante, estou aprendendo, estou começando agora, tenho muito a melhorar, muito a aprender. E eu quero dizer que vocês foram muito importantes para mim, continuam sendo muito importantes para mim. Como eu já falei antes, não sei se no ano que vem eu vou ensinar para você, vou ensinar a vocês. Não tenho certeza como vocês vão para a tarde. Eu não tenho certeza se eu vou ficar com vocês à tarde. Eu vou dizer para vocês, eu acho que eu não vou, mas vocês estarão para sempre no meu coração. Para sempre, para sempre. Eu espero estar trabalhando na escola ainda quando vocês forem nono ano, que estiver saindo da escola, para chorar bem muito me despedindo de vocês. E Ô, tia, fotinhas nossas. imagina se colocassem você pra tarde, pra ensinar, tipo, ciências. Meu Deus, ciência não. A ciência estava tudo Eu tava com perdido. o telefone da minha mãe. Aí ficou parecendo que era a Raíssa. Professora, tira a Vou foto. colocar você pra tarde pra ensinar o sexto ano de tarde. Se for para ensinar ciência, está tudo perdido, minha gente. Imagina se for pra se colocar você pra tarde pra ensinar o sexto ano da tarde. Seria maravilhoso também. Aí a Oi. gente vai colocar você. Então, lindos, Tia Belle ficou muito feliz de trabalhar esse ano com vocês. Eu quero pedir desculpas se em algum momento não atendi a expectativa, se em algum momento eu falei alguma coisa que eu entristeci alguém. Eu erro, eu falho, como todo ser humano. E eu estou em constante evolução, aprendi muito com vocês, sei que vou continuar aprendendo. Eu amo muito vocês, serão para sempre a minha turma do coração, para sempre, para sempre, para sempre, a minha turma do coração. E um abraço tamanho de bonito. E até os próximos encontros que a vida nos dará. Amo vocês. Agora vamos tirar uma foto? Bora. Vamos lá. Compartilhar. Então, peraí. Todo mundo liga Deixa eu na ligar câmera. a câmera. Espera, Tatiana. A gente tirar uma foto bem bonita da nossa última aula. Mas qual foi esse mais? E lembrando, ai, Rebeca, como teu cabelo tá lindo! Meu Deus. Tu tá em transição ou tu cortou só por cortar mesmo? Cortei só por cortar. Arrasou. Ficou lindo. Lindos. Vamos lá? Uma foto bem linda. Espera, tia. Mostrando a cara toda, Isaacson. Isaacson, mostra isso aqui da cara. Tá aqui, ó. Rapidinho, só vou ficar no lugar. Tenha calma. Tá aí, Isaacson. Muito bem. E lembrando, hoje à tarde nós temos o que lá no Interativo? Reunião às 3 horas da tarde, ok? Os pais que puderem ir. É reunião do sexto, sétimo e oitavo ano, ok? Estou esperando o Isaacson, Laís, Bela, Cascão não, Júnior, Eu? Pedro. Sim, sua câmera está desligada. E Francisco. Certo, peraí. Mas qual cresce mais? Será? Tia, nem pedi hoje ainda. Eu queria poder abraçar tia, todo mundo, mas eu nem- infelizmente... Pronto? Cadê? Tô esperando os outros. Ai, ai, ai. Eu bocejando.
Isso. Já falta. Tá faltando Bela. Yasmin linda. Podemos ou não? Pode. Toda vez eu fico feia nessas fotos, meu Deus. Bora todo mundo assim, ó. Acredito nisso, não. Lindo de tia. Te amo, todos vocês. Agora vocês vão fazer o simulado. Gente, como eu disse, quem tá faltando alguma atividade, alguma coisa, manda até Ô, hoje. tia, Até o hoje. simulado tá facílimo, né? O simulado tá. Minha gente, vocês vão ver. Vocês vão pegar o simulado. Vocês vão Aí, dizer, professora. pode. Vocês vão dizer, tia. Não, pode não, a chamada. Não acredito que tia Belle fez isso. Que coisa tão fácil. Eu fui muito boazinha com vocês hoje. Muito boazinha, vocês vão ver. Deixa eu colocar aqui. Hoje é 21. Acho tudo. Aí quem eu chamar pode sair, tá, lindos? Ana Carolina não tá hoje. Já tá em 4%, professora. Tá, vai dar tempo esperar. Kaline não tá hoje. Camila Mirelli presente. Camila Manuela não tá hoje. Carlos também não. Fernanda não. Francisco. Yasmin. Bela. Islana não. Carol não. João Marcos presente. João Victor Monteiro não. Pereira também não. Adilson não. Júnior presente. Júlio Kaique não. Laísa não. Laís presente. Laura presente. Lívia não. Maria Heloísa presente. Belle hoje não. Maria Rebeca presente. Mateus não. Micael não. Tchau. Lívia presente. Rebeca Alana presente. Rinaldo não. Rian hoje não. Verinaldo não. Isaacson presente. Tchau, lindos. Beijinhos.